Olá, me chamo Thierry. Bom, vou estar fazendo um pequeno tutorial aqui sobre desenvolvimento de APIs, utilizando algumas tecnologias que eu tenho algum conhecimento, certo? Espero que possa estar ajudando vocês aí. Não sei se isso daqui vai ser uma série, mas a gente vai estar tentando desenvolver um CRUD de uma aplicação de gestão de tarefas, utilizando aí o Fastify e o Prisma, tá certo? Para a gente utilizar esse projeto, ele vai ser construído basicamente em Node, né? A gente vai começar iniciando no projeto. Se você tiver o Node instalado, ele vai vir junto com o pacote, o gerenciador de pacotes, que é o NPM. E o NPM traz essa ferramenta para a gente poder inicializar um projeto, tá certo? Que é o npm init. E a gente passa o "-y" para não ter que se preocupar em configurar nada, certo? Vou passar aqui, ele vai criar um arquivo de configuração no meu projeto. Esse arquivo de configuração vai vir com algumas informações sobre o meu projeto. Eu posso substituir como o nome do meu projeto, a versão e algumas outras informações, certo? Não vou fazer isso aqui, tá certo? Vou só estar trocando esse nome aqui. A parte mais importante do package.json é que ele vai carregar justamente as nossas dependências. Então, todas as dependências que a gente for instalar no nosso projeto vão vir para dentro do package.json. Assim como os scripts, que são uma parte também muito interessante que a gente vai estar vendo daqui a pouco, tá certo? O restante são informações não desnecessárias, mas que não são tão importantes para a gente mencionar aqui agora. Bom, para a gente começar, eu acho interessante trazer aqui um framework que a gente vai estar utilizando. Como eu falei, vai ser o Fastify. O Fastify ele é muito interessante porque ele basicamente traz uma solução para o problema que ele tenta resolver, que é a criação de APIs, desenvolvimento de gestão ali de rotas HTTP e tudo mais. E é basicamente o framework, o micro framework que a gente vai estar utilizando aqui nesse vídeo, tá certo? E nessa série, provavelmente. Eu falo micro framework porque, diferente de outros como o Nest.js, que oferecem ferramentas completas para solucionar os problemas, o Fastify ele é simples, prático, ele chega, resolve o problema que ele quer e não faz nada além disso, tá certo? Então, por isso que a gente vai estar utilizando o Fastify, porque ele é mais simples e também é mais fácil de estar sendo utilizado, né? Bom, eu não vou estar utilizando o Express nesse vídeo, que é talvez o mais popular e que talvez você já tenha já tenha escutado falar sobre. O Express ele é mais popular que o Fastify, ele está aí há mais tempo, porém ele também é mais antigo que o Fastify. O Fastify ele é mais moderno, tem um suporte ali para TypeScript melhor, então se a gente quiser evoluir aí para TypeScript, utilizar o Fastify é uma boa ideia, tá certo? Eu posso instalar aqui também um outro carinha chamado Prisma. O Prisma ele é um ORM, tá certo? Que é basicamente uma ferramenta que permite que a gente relacione o nosso banco de dados através da anotação de objetos do JavaScript. Então, através de objetos, né, que no caso um ORM quer dizer Object Relational Mapping, vai permitir que a gente interaja com o nosso banco de dados através de criando objetos e classes é, no JavaScript, tá certo? Então, ao invés de ter que escrever o SQL, ao invés de ter que mexer com banco de dados, eu vou estar utilizando o Prisma para agilizar o processo. O Prisma é uma ferramenta extremamente poderosa. Uma coisa interessante de notar também é que, se você estiver utilizando o Prisma, é interessante baixar a extensão dele para o VS Code, tá certo? Que no caso vai te dar algumas coisinhas bem interessantes para mexer com Prisma. E a gente vai ver esse carinha aqui durante. A gente vai ver esse carinha aqui com mais detalhes daqui para frente, tá certo? Vou baixar aqui também o Zod. O Zod é uma ferramenta de validação para TypeScript. A gente não vai estar utilizando TypeScript nesse primeiro episódio. Eu pretendo converter o código que a gente for fazendo aqui para um segundo vídeo, para um segundo episódio, se for ter, né? E basicamente o Zod vai ser bem interessante de se usar. Ainda assim, no JavaScript ele pode também ser aplicado, vocês vão ver por quê. Vou baixar essas três dependências. Vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho para baixar, né? Vai depender bastante da sua internet, mas são três frameworks, são três ferramentas bem levezinhas, né?
então não necessariamente ele vai demorar. Enquanto ele está baixando aqui, vamos desenhar um escopo, né, para a nossa aplicação. Vou criar aqui um arquivo README. A gente vai estar fazendo uma aplicação para gestão de tarefas, aplicação de gestão de tarefas, você está escrevendo aqui. E essa aplicação vai ter como foco um CRUD básico, certo? CRUD é um termo que a gente utiliza para referenciar referenciar as operações padrões que a gente faz com uma entidade dentro do banco de dados. Uma entidade é basicamente um item, uma tabela dentro do banco de dados, se você vem do SQL, um model, enfim, uma entidade é algo que está dentro do banco de dados e que possui atributos, valores e tudo mais. Então, se eu crio um usuário, esse usuário dentro do meu banco de dados vai ser uma entidade. Se eu tenho um, se eu tenho tarefas, né, como a gente está fazendo uma aplicação de gestão de tarefas, eu vou ter a entidade tarefas, né? Então, basicamente, é isso que quer dizer, isso que é uma entidade dentro do banco de dados. E um CRUD são as operações mais simples que se dá para fazer com essa entidade. O C vem de create, o R vem de read, e o U vem de update, e o D vem de delete. Então, são as 4 operações padrões que a gente pode fazer com uma entidade dentro do banco de dados. Dá para fazer muito mais coisa, obviamente, mas são basicamente o mais básico que se dá para fazer, tá certo? Interessante também a gente notar que quando a gente está falando de rotas HTTP, a gente costuma, para uma API, a gente costuma utilizar certos padrões. Esses padrões são muito interessantes para a gente, para quem vai consumir a nossa API ter uma ideia melhor de como está funcionando, de tudo mais. A nossa API ela funciona sem esses padrões, mas é basicamente um consenso dentro das comunidades, e vocês vão ver que tecnologias até mesmo como o Fastify já tomam esse conceito como lei, que são os métodos, tá certo? É, cada rota HTTP, ou seja, quando eu chamo, por exemplo, localhost, e aí a porta, né, que eu vou passar aqui, vou passar uma porta aleatória, eu tenho que passar uma rota. Então eu passo uma rota, passar uma rota teste, e aí essa rota vai estar tendo algum tipo de vai estar passando, vai estar vindo junto. Eu posso chamar essa rota através de métodos HTTP diferentes. Esses métodos a gente pode relacionar diretamente com o nosso CRUD. Por quê? Porque é um quando eu vou chamar uma rota de criação de entidades, eu costumo chamar uma rota do tipo post. Quando eu vou chamar uma rota do tipo para ler, né, alguma coisa dentro do meu banco de dados ou para obter alguma informação, eu chamo uma rota do tipo get. Quando eu vou dar uma atualização em alguma entidade ou em alguma informação, eu chamo uma rota do tipo put, tá certo? E quando eu vou deletar alguma informação, eu chamo uma rota do tipo delete, certo? Então, basicamente, são esses os métodos HTTP padrões que você tem para trabalhar com o CRUD. Não são só esses, você tem, por exemplo, o patch, que serve para guiar um bar e receber informações através desse patch, mas a gente, para começo de conversa, vamos estar utilizando só esses daqui padrões. Uma coisa interessante de se notar é que se eu criar uma rota GET, eu também consigo criar, atualizar ou deletar informações dentro do banco de dados. Da mesma forma que uma rota POST pode me retornar informações, pode atualizar e pode deletar também. Mas esses métodos são conceitos adotados pelos programadores e que ajudam a gente a entender melhor o que cada rota quer dizer. Então, se eu vejo uma rota do tipo POST, automaticamente eu já vou imaginar que é uma rota de criação e que a única coisa que aquela rota vai fazer vai ser criar elementos, tá certo? Então, vamos fazer um CRUD básico para uma aplicação de gestão de tarefas. Primeiramente, eu vou criar uma pasta source. A pasta source é interessante para a gente organizar, manter as outras coisas fora, manter as dependências fora do nosso projeto. Então, tudo que a gente for escrever de código, ou pelo menos a maior parte do código, vai estar dentro do source, tá certo? Vou criar um server.ts. Server, na verdade, a gente vai fazer esse primeiro episódio com JavaScript, não vai ser com JavaScript não. Então, força do hábito, né, de começar com TypeScript. E eu vou criar uma pastinha chamada lib. Lib para libraries, né? Vou passar
um arquivo chamado app.js e vou exportar daqui de dentro uma constante chamada app. Aqui a gente vai criar, né, a nossa instância do Fastify. Vou passar o Fastify aqui. A gente importa de dentro do Fastify a função Fastify, que vai retornar para a gente uma que vai retornar para a gente uma instância do tipo Fastify. Então, app, a partir desse momento, passa a se tornar uma instância de Fastify, tá certo? Se a gente vier aqui, ó, por exemplo, e passar app ponto, a gente vai ver todas as opções que a gente tem dentro do Fastify, de uma instância Fastify, tá certo? Então, basicamente, a gente informa que app vai receber Fastify e a gente exporta isso aqui para fora. Aqui fora, no arquivo server, que vai ser o arquivo que vai simplesmente ouvir, né, os chamados, as questões, vai simplesmente colocar a nossa aplicação para rodar, uma explicação meio bagunçada, mas basicamente é isso. Eu vou ter simplesmente a parte de escutar. Eu vou chamar aqui o app, tá certo? Que é a instância Fastify que a gente criou aqui. Vou dizer que a gente vai escutar essa instância. Vou passar um app.lista. Quem já tiver visto alguma coisa do Express vai perceber que eles são bem parecidos, tá certo? Que o Fastify e o Express são bem parecidos. A diferença é que o Fastify já vem mais podado para trabalhar com TypeScript e também tem algumas features novas aí do ECMAScript, tá certo? Ao invés de eu passar a porta, como eu faria lá no Express, eu tenho que passar um objeto de configuração aqui dentro. Esse objeto de configuração vai ter algumas informações como port, que aí sim eu vou passar a porta da minha aplicação, então 3434. E eu posso passar também uma configuração de host, tá certo? Observe aqui que está tudo com esse pontinho de interrogação, né? Quer dizer que nada é obrigatório, não é obrigatório passar essas informações. Mas eu vou estar passando aqui, tá certo? Porque é interessante. A gente pode ter um controle melhor. Vou pesquisar aqui o localhost number e vou passar esse númerozinho aqui que eu gosto de utilizar, que é o endereço IP para local, basicamente o endereço IP para o localhost, tá certo? O app.listen também retorna para a gente uma arrow function que eu posso passar aqui dentro. É uma promise, né? Então a gente pode até colocar um then, algumas outras coisas aqui dentro. E eu posso receber aqui dentro um error e um path. O erro vai ser basicamente caso eu tenha algum erro, e o path vai ser o caminho que a nossa aplicação vai estar rodando caso esteja tudo bem. E vou dar um console log aqui em erro, em error ou em path. Então, basicamente, isso aqui é um operador de comparação do JavaScript, né? Se esse primeiro elemento aqui for verdadeiro, ele vai ele vai escolher esse primeiro elemento. Se esse primeiro elemento for falso, ele vai escolher o segundo, tá certo? E outra coisa também de notar é que se ele for null, ou seja, se não tiver nenhum erro, ele vai entender como isso aqui sendo falso, tá certo? Porque no JavaScript, se você faz um if error e error é null, automaticamente é falso, tá certo? Então, null no JavaScript é igual a false, pelo menos nesse tipo de comparação. Então, basicamente, o que ele vai fazer vai ser printar um erro ou o caminho da nossa aplicação, caso ela esteja rodando perfeitamente. Vamos criar, então, aqui dentro de app, algumas rotas para nossa aplicação. Vamos já começar fazendo isso, né? Pra gente, já que a gente já está nessa parte de criar rotas e tudo mais. Vou trazer aqui então um app.get. Vamos fazer uma rota de receber informações. Vou criar uma rota chamada Hello World. Na verdade, só Hello, vai. E vou passar aqui dentro um objeto, um handler. Essa arrow function que eu estou passando aqui, a gente costuma sempre chamar ela de handler, né? Que é o código que vai ser executado, é a função que vai ser executada quando a minha aplicação, quando essa rota for chamada. Então, eu estou dizendo que é uma rota do tipo get barra hello, tá certo? Passar ela aqui de forma assíncrona. Isso já trabalhando com questões assíncronas, né? JavaScript. Coisa interessante do Fastify é que tudo dentro dele tem que ser assíncrono, senão ele se perde. Ele causa vários problemas se não for assíncrono. Não tem casos em que ele nem roda. E eu vou basicamente receber aqui no handler, isso é algo padrão, dois valores principais, que é o rec, que é o request, e o
response. O request é um objeto que vai ser preenchido no momento em que eu chamo a minha rota. Eu posso passar, quando eu chamo uma rota, no caso não do tipo get, mas outros tipos diferentes, eu posso passar valores para dentro da minha aplicação, para dentro da minha rota. E o handler vai tratar esses valores através do request. Então, quando eu chamo aqui o request, por exemplo, eu consigo ver tudo que está dentro dele. É possível ver que eu tenho um body, connection, readers, root, name, IP e por aí vai. Tá certo? Então, basicamente, as informações que vão estar dentro aí do meu get. E o response é justamente o oposto. Se o hack é o que a gente recebe quando a nossa aplicação, quando a nossa rota está sendo chamada, o response é a resposta da nossa aplicação, né? Quando eu já terminei de. Quando eu já chamo, quando a minha rota, o meu handler já foi chamado, já rodou e tudo mais, eu posso enviar uma resposta. Posso definir, por exemplo, ó, um status 200, quer dizer sucesso, e posso mandar uma mensagem chamada Hello World, certo? Vamos então rodar a nossa aplicação. Para a gente rodar, eu vou estar vamos estar fazendo o seguinte, eu vou estar rodando aqui a nossa aplicação, vou estar chamando node source server.js. Opa, tá. Tá faltando eu passar aqui o type como sendo module. Isso aqui vem porque o JavaScript, como vocês sabem, tem dois tipos de importação diferentes. Eu tenho que especificar que é do tipo module, pelo menos quando eu estiver trabalhando aqui com JavaScript e chamando o node padrão. Carotified server, nib.s, tá, eu fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Node, API tutorial, source, not module, not found, ported from chat. Deixa eu ver o que foi que deu aqui. Pessoal, retomando aqui, foi só um errinho aqui, porque aqui estava escrito só app, tem que passar app.javascript quando eu tô falando de modules, tá certo? Só uma frescurinha aí, mas enfim. E vocês vão ver que a minha aplicação já está rodando, tá certo? No host que eu configurei, que é o 127.00.1, que é o IP padrão do meu localhost, e na porta que eu configurei aqui em cima também. Então, como não teve nenhum erro, ele me entregou o path, tá certo? Basicamente é isso que essa comparação aqui quer dizer. E bom, essa rota aqui, essa rota get, teoricamente já está funcionando. Eu posso testar aqui dentro, olha só. rest.http, vou criar coisinha de testes aqui, deixa eu ver um get. Vou passar o URL, né, da minha aplicação, get barra hello, vou passar então http barra 1.1 e pronto. Posso fazer um get aqui na minha rota, vocês vão ver que ele vai retornar, então ele vai chamar a minha rota que está aqui dentro, olha só, e vai me retornar a minha resposta. Vocês vão ver que o status foi 200, olha só. Aqui em cima está o status 200, quer dizer que está tudo ok. E a resposta que eu retornei, que no caso é Hello World. Bom, agora que a gente já sabe chamar uma rota HTTP, agora que eu já posso chamar, né, uma rota HTTP do tipo GET, vamos começar a criar algumas entidades dentro do nosso banco de dados, porque a leitura a gente já está fazendo aqui, né, que é um read GET, já entendemos aqui como fazer uma leitura, uma rota do tipo GET, simples. Vamos entender agora como fazer uma rota do tipo POST. Só que uma rota do tipo POST é uma rota de criação, então eu estou criando alguma entidade. E não faz sentido eu criar alguma entidade se eu não tenho nenhuma entidade. E é aí que o Prisma entra em cena, pessoal. O Prisma, eu vou trazer ele aqui, porque o Prisma a gente vai usar ele para estar criando o nosso banco de dados e estar configurando e interagindo com o nosso banco de dados. A mágica do Prisma, pessoal, tá em um negocinho chamado Prisma Client, que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma classe que permite que a gente interaja com o Prisma dentro do JavaScript. E é muito interessante, muito massa a forma que funciona, tá certo? Vou estar passando então aqui npx prisma menos menos init, prisma init, na verdade, e vou estar inicializando o prisma. Se você passar aqui, acho que um menos h ou menos menos h, acho que ele retorna todas as possibilidades aqui. Ó, retorna sim, tá vendo aí? Então você pode dar uma olhada aí se você quiser. A gente vai estar utilizando aqui o prisma init.
para inicializar o Prisma dentro da nossa aplicação. Você vai ver que ele retornou essa mensagem aqui, né, dizendo que está tudo ok, e criou dentro da nossa aplicação alguns arquivos. O ponto .env é o gitignore, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas é basicamente para quando a gente for jogar essa aplicação dentro do GitHub, ele ignorar alguns arquivos. O ponto .env, que são basicamente variáveis de ambiente dentro da minha aplicação, e aqui eu vou estar carregando o URL do meu banco de dados, tá certo? E uma pastinha chamada underscore Prisma, tá certo? Essa pastinha underscore Prisma é onde eu vou ter todas as informações do Prisma para trabalhar com o meu banco de dados. E aqui está o maior trunfo do Prisma em relação a outros ORMs, em relação a query builders e outras coisas do tipo. Esse arquivo schema.prisma. Padrão. Perdão. Isso porque o schema.prisma permite que a gente padronize e crie elementos dentro do nosso banco de dados que vão funcionar para diferentes tipos de banco de dados. Então, eu posso, por exemplo, ter um banco de dados do tipo Postgres, um tipo do um MySQL aqui dentro, posso ter um MySQL, posso ter um MongoDB aqui dentro. E o Prisma, ele é tão incrível que ele vai saber relacionar com todos esses bancos de dados. Então, basicamente, eu só preciso informar qual é o banco de dados que eu vou estar utilizando. A gente vai estar utilizando o SQLite aqui agora, basicamente porque a gente não tem nenhum outro banco de dados. Eu até poderia criar um banco de dados Postgres aqui dentro para rodar no Docker, mas aí é um pouquinho mais complicado, a gente não vai fazer isso agora. Aqui ele tem duas informações, tá certo? Que é o Data Source DB, aqui tem algumas informações de configuração do meu banco de dados. As mais importantes já vêm aqui escritas, né? Que são as essenciais, que é o Provider. Por padrão ele vem com Postgres, eu simplesmente troquei para SQLite. Não tem muito problema em errar, porque se eu digitar qualquer letra diferente do que ele já espera, né? Então ele espera SQLite, Postgres, MongoDB. Então você vai ver que qualquer coisa que eu escrever errado, é, ele já repara e já me dá um erro aqui. Então se eu escrever SQLite, quer dizer que ele já entendeu que isso aqui é SQLite. E outra coisa interessante é que ele me manda, aqui na variável URL, ele chama uma função aqui chamada env, que referencia dentro das minhas variáveis de ambiente uma variável chamada database URL. Essa variável database URL é justamente aquela variável que eu mencionei para vocês que estava indicando a localização do nosso banco de dados. Esse link aqui, tá certo? Essa localização aqui é uma localização de um banco de dados Postgres. Como vocês viram aqui, a gente configurou para SQLite. Então, vou apagar isso daqui. O SQLite, ele funciona através de arquivos, então vou passar então um caminho de arquivo aqui dentro, dev.db. Vocês vão ver aqui que eu preciso passar essa flagzinha chamada file, senão ele não vai entender que eu estou passando um arquivo. E aí eu passo o caminho desse arquivo que eu estou especificando. Vamos criar então uma entidade dentro do banco de dados. Vamos criar um model, tá certo? Um model é uma forma de universalizar todos os tipos diferentes de entidades que a gente tem em diferentes tipos de bancos de dados. Por quê? Porque, pessoal, bancos de dados como Postgres, o MySQL, chamam de tabela, ou até o SQLite também chama de tabela, se eu não me engano. Mas outros bancos de dados talvez utilizem nomenclaturas diferentes, talvez chamem de uma outra maneira. Então, a gente utiliza esse model dentro do Prisma porque é uma forma de universalizar, tá certo? De tornar universal. Então, eu posso me referir a diferentes bancos de dados aqui dentro através do model, porque vai ser a mesma coisa, tá certo? E o Prisma automaticamente vai converter isso daqui para o banco de dados que eu estou precisando utilizar. Vamos criar então um model. Vou estar criando um model task. A gente está falando de uma aplicação de gerenciamento de tarefas. Vocês vão ver que está em vermelho, né? Porque ele precisa obrigatoriamente de um valor ID, tá certo? Eu vou dizer que que eu vou ter um valor ID, que é um valor inteiro, e vou passar um arroba ID, tá certo? Vocês vão ver que ele já não tem mais erro. Esse arroba ID para dizer que é um ID, esse int para dizer a tipagem, e o ID aqui é simplesmente o nome, né, do atributo que eu estou passando.
Outra coisa interessante de passar também é um default. Dessa forma, quando a entidade for criada, ele já vai atribuir automaticamente um valor aqui para dentro. Como eu estou falando de um tipo int, eu vou passar um auto-incremente, ou seja, ele vai incrementar automaticamente. A primeira entidade vai ser 1, depois 2, depois 3, e por aí vai. Vou adicionar um título para essa descrição. O título, obviamente, é do tipo string. Vou definir que esse título tem que ser único. Vou adicionar uma description, do tipo string. E vou dizer que esse tipo string tem que ser opcional. Eu faço isso atribuindo esse ponto de interrogação. Vou passar um created at, ou seja, a data criada, ou seja, a data em que eu criei, a data em que essa entidade está sendo criada. Created at, vou passar aí datetime, né? Datetime. E vou passar um valor default aqui, chamando a função now. Ou seja, o model tarefas, no momento em que o modelo tarefas for criado, o valor created at vai receber o valor da data que está no momento em que foi criado. Então vai receber o dia, o mês, o ano e o horário. E vamos passar o finished at. Como a gente está falando de uma tarefa, né, tem uma data para terminar essa tarefa. Vou passar um datetime, vou dizer que é opcional, porque não necessariamente eu preciso passar o datetime. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Acho que não. Tá certo? Acho que não. Se eu me esquecer também, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, então. A gente já criou esse model, mas isso aqui não está dentro de nenhum banco de dados. Isso porque eu tenho que jogar essa informação diretamente, tenho que passar essa informação do meu arquivo schema.prisma para o meu banco de dados de fato. O Prisma tem uma ferramenta muito legal, se a gente ver aqui em cima, olha só, que é o Migrate, que é para criar uma migration do meu Prisma Schema, aplicando as atualizações desse schema para o meu banco de dados, tá certo? E ele, inclusive, cria um cliente para trabalhar dentro do JavaScript, que é o Prisma Client, que é, para mim, a coisa mais interessante do Prisma é justamente esse Prisma Client. Vamos passar, para quem não sabe o que é uma migration, né? É basicamente uma atualização, é como se fosse um commit, só que para o meu banco de dados. É uma explicação meio errada, mas vai ser isso. Vou passar então Prisma Migrate Dev, passar então Prisma Migrate Dev, e ele vai pedir um nome para minha migração. Eu vou chamar então de SetupDB, que eu estou dando setup na minha database. Ele vai estar então gerando o meu banco de dados. Você vai ver, olha só, que como eu especifiquei aqui que o caminho do meu banco de dados é o caminho de um arquivo, né? Que está dentro da pasta db e no arquivo dev.db, ele criou a pasta db aqui dentro com o arquivo dev.db. Então esse dev.db aqui é justamente o meu banco de dados, né? No caso do SQLite, o SQLite ele utiliza isso aqui, né? Então, eu posso ver aqui, por exemplo, olha só, que a task está aqui dentro, que é justamente a entidade que eu criei aqui dentro. Olha só que interessante, com exatamente os mesmos valores e tudo mais. Posso até mostrar aqui, ó. Eu não sei se isso aqui tá funcionando direito. Tá. Mas enfim, o que importa é que a entidade está funcionando aqui, tá certo? Então eu consegui criar a minha entidade. Você vai ver que ele cria um arquivo migrations, olha só, com a data em que a migration foi criada e um arquivo setup.db e com o nome setup.db, que foi o nome que eu digitei aqui para minha migration. E aqui vai ter justamente o SQL que foi utilizado para gerar a migration, que foi utilizado as alterações, no caso, que foram feitas, tá certo? Outra coisa muito interessante que talvez não tenha sido vista aqui é que ele criou, olha só, o Prisma Client. Se a gente vier aqui nas minhas dependências, eu acho que ele não gera a partir daqui. Aqui, ó, gerou o Prisma Client a partir daqui. O Prisma Client vai ser basicamente o que a gente vai estar utilizando para trabalhar com o banco de dados. Aqui dentro do lib, eu vou criar então o arquivo prisma.javascript, prisma.js. Vou estar exportando a constante prisma e vou estar chamando então de Prisma. E vou estar chamando Prisma de dentro de Prisma Client. A classe Prisma de dentro de Prisma Client. Vou estar passando então New Prisma Client, porque eu estou falando de uma classe. Então Prisma vai ser uma classe do tipo Prisma, de dentro de Prisma Client.
Tomem cuidado para não importarem Prisma de dentro da extensão que você baixou aqui, ó, no VS Code. Importem de dentro do Prisma Client. E a partir daí eu posso usar o Prisma aqui para estar trabalhando com banco de dados. Até tem algumas opções aqui dentro do construtor. Eu posso passar um log. Não, não é aqui não. Na real, deixa quieto, não é aqui não. Enfim. Bom, então a gente já tem a nossa classe para trabalhar com o banco de dados aqui dentro, que é justamente o Prisma. A gente já pode meio que criar algumas rotas do tipo post, tá certo? E vamos então fazer isso. Vou criar só aqui um app.post, certo? Então vou ter a rota get, vou ter agora a rota post. Vou passar então barra task. Vou passar uma rota síncrona novamente. Vou abreviar request e response para REC e res, que eu gosto de fazer assim. E vou então utilizar um carinha que está meio sumido aqui da nossa. Que eu baixei que vocês não usaram até agora, que a gente não usou até agora, que é justamente o Zod. Vou chamar então z.object. O Zod ele serve basicamente para criar esquemas do que meus dados têm que ser. Então, quando eu passo um z.object, eu estou dizendo que eu vou passar um esquema de um objeto e dentro desse objeto tem que ter determinadas informações. E aí ele vai disparar um erro se essas informações não forem preenchidas corretamente. No caso, eu vou querer simplesmente as informações que eu vou precisar para criar a minha tarefa. A gente vai ver aqui o que é necessário passar. A gente só precisa passar basicamente o título e a descrição e o finished at, né? Então eu vou passar então title, que vai ser um z.string. Passar então um description, que vai ser um z.string. E vai ser optional, que vocês estão vendo aqui que eu não preciso passar ele, né? Então ele pode ser, então ele é opcional. E o finished at, vamos passar aqui, deixa eu copiar aqui, que vai ser finished at, que vai ser do tipo string, porque o tipo data é meio confuso dentro de JavaScript, então eu vou passar do tipo string porque eu posso converter depois para data normalmente. E vou fazer então um parse, como eu falei, esse z.object que é um esquema, e aí eu tenho que passar algum valor para ser comparado com esse esquema. E eu vou passar justamente rec, calma aí, rec.body. Então, request.body. Então, quando eu fizer a requisição, eu vou ter obrigatoriamente que passar um corpo. Deixa eu só adicionar esse option. Vou ter obrigatoriamente que passar um corpo da minha requisição, um corpo que preencha esses requisitos, ou seja, um corpo que seja um objeto e que tenha esses valores aqui dentro. Então, basicamente, o Zod vai disparar um erro se o rec.body não for nesse formato aqui. Então, eu não preciso passar a description, eu não preciso passar o finished at, mas eu preciso passar o título. E vamos então trazer de volta aqui dentro, pegar o title, description e o finished at, e vamos criar isso daqui dentro do Prisma. Passar então created object, vou passar um await, Prisma, vou importar a classe do Prisma que a gente instanciou aqui. Tenham muito cuidado para instanciar apenas uma vez essa classe do Prisma, porque toda vez que você instancia, vai ser uma referência diferente ao seu banco de dados. Então é melhor utilizar apenas uma. Vou passar o await.prisma e olha só que interessante. Eu não estou utilizando aqui o TypeScript, então por isso a gente vai ter esse probleminha aqui. Olha só que chato, né? Se a gente estivesse utilizando o TypeScript, não teria esse pequeno problema aqui. Deixa eu ver como que o Prisma vai referenciar esse carinha. Passar então task. Cara, deixa eu ver aqui. Prisma tá do tipo N, não é isso não. O Prisma tem que ser do tipo Prisma. Vamos ver o que foi que deu aqui. Const Prisma, new Prisma. Vou ver, deu alguma coisa errada aqui. Prisma Promise. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Deixa eu ver o tipo task. Calma aí. Task, const model name, não é isso aqui não. Tá, então não é isso aqui não. Tá, vou dar um await então.
prisma.task, vou seguir na fé. Por algum motivo ele não está adicionando a tipagem aqui, provavelmente porque eu não estou utilizando o TypeScript, né? Que é bem chatinho, porque eu vou ter que programar meio que nas cegas. Talvez para vocês funcione, mas para mim vai estar com esse probleminha aqui. Bom, basicamente eu tenho que passar de forma assíncrona. Eu vou estar utilizando um método de dentro da classe Prisma. Automaticamente, toda vez que você faz uma migration, ele atualiza Prisma Client adicionando um método dentro de Prisma Client, que é uma subclasse chamada com o nome do banco de dados que você criou aqui. No caso vai ser task. Eu acho que por padrão ele converte task de forma minúscula, mas não tenho certeza. E a partir daí eu posso passar uma série de métodos. Não vou estar conseguindo mostrar para vocês aqui os métodos em questão, porque tá dando esse probleminha aí que ele não está me mostrando as informações. Provavelmente deu algum problema com essa de tipagem aqui, porque Prisma tá como se fosse N. Eu tenho que ver o que é que tá rolando aqui, cara. Pô, já sei. Calma aí. Ponto. Ah, tá. Descobriu o que estava acontecendo, pessoal. Aqui a gente não vai estar indexando o Prisma como classe, a gente vai estar chamando o Prisma Client como classe. Porque Prisma aqui não vai estar sendo uma instância do Prisma, porque ali a instância do Prisma é basicamente uma interface. Aqui a gente está passando a classe do Prisma, que aí sim vai ter todos os métodos que a gente está querendo passar. Então, olha só, aqui ele já entende automaticamente que eu estou falando do Prisma. Se eu passar aqui, ele já vai vir com todas as opções. Então, cometi esse erro aí, peço perdão. Como eu falei, ele tem todos esses valores aqui. Eu posso conectar, desconectar, executar uma query SQL se eu quiser, escrever uma query raw, enfim, eu posso fazer várias coisas aqui. Não vou entrar aqui agora, que é até um pouquinho mais avançado, você tem que saber de SQL para mexer com boa parte dessas coisas aqui. Então, vamos passar para o que realmente importa. O Prisma Client, toda vez que você faz um migrate, é atualizado automaticamente com os models, as entidades que você criou. No caso aqui, task. Quando eu passo task, você vai ver todos os métodos que eu posso utilizar dentro de task. São basicamente ali tudo que. São basicamente coisas que preenchem o CRUD, operações que eu posso fazer, eu posso contar quantos elementos eu tenho, eu posso criar vários de uma vez, criar vários e retornar alguma coisa, deletar vários, encontrar o primeiro elemento, encontrar vários elementos, encontrar um único elemento e por aí vai. No caso aqui, como a gente está falando de um método post, espera-se que essa rota vai criar alguma coisa. Então, vou passar uma rota do tipo, vou passar um método create. O create vai me pedir algumas informações. No caso, a única informação que ele vai estar pedindo é a data, que são as informações que eu preciso passar para preencher esse objeto. Vou passar data, description e finished at. Você vai ver, inclusive, olha só, que quando eu passo Ctrl espaço, né? Ele já me dá todas as opções que eu poderia passar. Já me dá o created at e o ID. Não precisa passar nenhuma dessas duas opções, porque já vai preencher automaticamente. Se você quiser, você pode. Não vou passar, porque até porque atrapalharia. E bom, se tiver tudo certo, vamos ver que então aqui, se created at tiver sido, created object. Se created object tiver sido criada, vou passar um has com o status 201. 201 quer dizer que foi um sucesso e vou dar um send. Um description successfully created task. Vou passar então created object, certo? Então, vamos testar agora a nossa rota aqui para saber se está tudo dando certo. Vou passar uma rota tipo post, se eu não me engano, vou pegar o URL aqui que é barra task. Vamos passar então barra task com HTTP, passar o protocolo aqui, 1.1, passar um content type, application JSON e vou passar o body. Então vamos passar o body aqui. Ele me pede o título, então vou passar aqui o título, passar então title, title, lavar a louça, tá certo?
lavar a louça. E vamos dar um send request aqui. Opa, que não está rodando a API, eu tenho que rodar então. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um script aqui, né? Para a gente não ter que estar... Porque com uma pessoa que chega de fora na nossa aplicação, vai ter que saber, utilizando aquele método que a gente estava fazendo, eu quero chamar o Node, app.js e tudo mais. Uma pessoa de fora da nossa aplicação normalmente não vai saber onde estão os caminhos dentro da nossa aplicação. Então não vai saber o que é que ela tem que rodar. Para resolver isso, a gente costuma criar um script aqui. Lembra que essa parte eu falei que era bem importante? Para rodar esse código. Os scripts são basicamente um objeto, né, que eu passo aqui com uma palavra-chave aqui dentro, um dicionário, na verdade. Não, não é um objeto, na verdade. Na verdade, isso aqui é. Tá, deixa quieto. É, E aí eu posso passar alguma informação aqui dentro. Posso passar o mesmo código que eu estava passando aqui dentro, só que dentro do. é, Opa, na verdade, tem que passar o server.js. E ao invés de rodar node src barra server.js, eu simplesmente rodo um npm run e o nome do script, que é esse primeiro termo aqui. Então, npm run dev. Vamos rodar aqui agora, ele vai nos dar um erro, olha só, porque ele não está conseguindo importar o Prisma, provavelmente por causa deste probleminha aqui, certo? Vamos rodar novamente, e aí você vai ver que ele conseguiu rodar. Vamos fazer a nossa requisição, e olha só, ele criou de forma sucessiva a nossa tarefa. Olha só o título que eu passei, lavar a louça, aqui, lavar a louça, e a data que foi criada, dia 10 dia 30 de 10 de 2024, esse horário tá errado, tá errado. Enfim, mas tá aqui o nosso, a descrição tá nula e o finished ads tá nulo também, porque eu não passei nenhuma dessas duas informações. Então, vamos agora receber essas informações. Vamos substituir essa rota do tipo task, do tipo hello aqui, por uma rota get do tipo task. E vamos receber essas informações aqui, vamos buscar a lista de tarefas da nossa aplicação. Vou receber task, então return objects igual a await prisma.task.findMany. Então, estou buscando várias. Eu poderia passar algum argumento aqui, né, para especificar quais eu quero retornar, mas eu não quero passar nenhum argumento, eu quero simplesmente retornar tudo que eu puder. Vou passar um description, successfully returned. E eu posso passar um. Cadê? Objects. E tá aí, né? No caso, uma rota tipo 200. Beleza, vamos fazer o teste agora. Passar barra task. Send request. E olha só, tivemos um problema. Get barra task não foi encontrado, porque eu tenho que rodar novamente a minha aplicação. A gente vai solucionar esse problema aqui. Vamos solucionar agora, inclusive. Vamos instalar aqui um negocinho que a gente já deveria ter instalado, inclusive, que é um carinha chamado NodeDemon, que é que ele vai servir para executar a nossa aplicação. E aí, toda vez que a gente atualizar, né, a gente atualizar a nossa aplicação, ele automaticamente rode novamente. Vou chamar então NodeDemon, pode deixar assim, npx, substituir aqui por npx, NodeDemon, src, vamos rodar novamente o rundev aqui. Vocês vão ver que ele vai rodar a nossa aplicação novamente e qualquer alteração que eu fizer vai automaticamente ser rerodado, né? Nossa aplicação vai rerodar. Mandar o send agora, olha só, retornou de forma sucessiva. Vamos criar uma outra tarefa aqui, enxugar a louça. Vou passar agora um description, só para a gente não ficar tudo nulo, né? Description, enxugar a louça precisa secar. Aí, é um post agora. Vou criar aqui novamente. Vou dar um get aqui. Vocês vão ver que ele está retornando as duas entidades que eu criei. Inclusive, se eu olhar dentro do banco de dados, né, para a gente provar que está sendo criado de fato, tem um SQLite Explorer aqui. Deixa eu dar um show table. E olha só, tá aqui as duas entidades que a gente criou. Olha que interessante, né? Vamos agilizar um pouquinho para a gente fazer o restante do CRUD nesse primeiro episódio? Vamos lá.
criar uma rota do tipo put, né? Criar uma rota de atualização. Vou dar um barra task aqui dentro. Vou passar a nossa rota de forma assíncrona, async, rec e res. Vou passar então, criar a rota. Vou receber então um body, né? Vou fazer um z.object. A diferença aqui dentro é que, por um lado, se aqui em cima o title era obrigatório, aqui tudo vai ser optional. Optional. Então eu posso ou não enviar essas informações. Vou passar então um parse aqui, né, para passar o body, passar um rec.body. Vou receber justamente essas três informações: description, finished e title. E vou dar um return await prisma.task.update. Outra coisa que eu tenho que receber, na verdade, eu tenho que receber um parâmetro, tá? Passar um barra aqui. Parâmetros são basicamente informações que eu passo na minha rota. Então, são informações que eu passo no URL na hora de passar a rota. Aqui eu vou passar um parâmetro chamado ID. Então, eu vou estar recebendo a referência do ID do meu referência igual a id vai ser igual a z.string. Eu vou estar obrigando os meus parâmetros a serem um string. Vou passar aqui parse rec.params.id. Dessa forma eu estou meio que dizendo que o id vai ser um string, que eu vou estar recebendo aqui, através de rec.params. Isso aqui não é tão importante no JavaScript, mas no TypeScript isso aqui vai ser bem importante. Eu tenho esse costume, né, de fazer isso aqui no TypeScript, acaba passando para o JavaScript também. Aqui para falar um update, para fazer um update dentro do Prisma, eu preciso passar duas coisas. Eu preciso informar aonde que eu quero fazer esse update. Então eu vou dizer que eu quero fazer esse update no elemento do meu banco de dados, onde ID foi igual a ID, tá certo? Onde o ID foi igual a ID. Como são duas informações com o mesmo nome, eu posso simplesmente passar ID, que ele já vai entender isso aqui. E posso passar as informações que eu quero atualizar. No caso, eu estou querendo atualizar justamente data, né? Então eu estou querendo atualizar data e aqui eu vou passar justamente as informações que eu estou atualizando. No caso, o description, o ID e o título. São as três, aliás, o ID não, o finished at. São as três informações que eu posso alterar. Vamos testar agora se essa rota de atualização está funcionando. Vou dar um hashtag, but, essa o HTTP, é tudo a mesma rota, né? Na verdade, não era para ter feito assim. HTTP barra 1.1. Vou passar então essa mesma coisinha aqui. Uma coisa interessante de você perceber, que na verdade ID eu tenho que passar como sendo int mais number. Eu tenho que passar como number, porque ID é número, né? Então, vamos lá. Então, eu vou passar um barra e vou passar o parâmetro. No caso, eu quero modificar a entidade do número 1. E vou adicionar uma descrição. A louça precisa ser lavada. Ser lavada. Eu tô dando um return. Esse return não ficou muito bem feito aqui. Mas tudo bem. Vamos fazer então esse put. Lavar a louça precisa ser lavada. Então eu fiz a atualização da minha entidade dentro do banco de dados. Se eu rodar o get aqui novamente, vocês vão ver que ele atualizou a nossa louça, né? Que ele atualizou a nossa entidade, adicionando a descrição que eu acabei de adicionar. Vamos criar então a rota do tipo delete para a gente completar o nosso CRUD. .delete, vou passar então barra task. Eu preciso informar qual entidade eu quero deletar, então vou adicionar o parâmetro id, passar um async, async com rec e um res, passo isso aqui, vem pra cá. E aí eu preciso, basicamente eu vou só aproveitar esse código aqui, não vou precisar de nada mais do que isso. Apagar esse data aqui e vou trocar para o método delete, tá certo? O delete, ele é mais simples, como eu não preciso passar nenhuma informação, eu só preciso basicamente dizer qual... Só preciso dizer qual é a entidade que eu estou querendo deletar. No caso, eu estou passando aqui o ID, então ele já vai entender que eu quero deletar
a entidade que tiver esse ID aqui. Vou passar então essa rota, passar isso aqui, do tipo delete, vou excluir essa parte aqui embaixo, não é necessária. Vamos então deletar o item dentro do banco de dados com a index 1, tá certo? Com o ID 1. Vamos deletar. Ele deletou então essa primeira tarefa. Vamos dar um get aqui para ver se ele deletou de verdade. Dá um get aqui e olha só, aqui só tem o 2 agora. Ele de fato deletou apenas o primeiro objeto. Vamos deletar o segundo também, para provar que está sendo deletado de fato. Deletei, ele retornou aqui. Vou dar um get aqui de volta e ele retornou aqui agora um array vazio, porque não tem mais nenhuma entidade dentro do meu banco de dados. Então, show pessoal. Basicamente, esse foi o primeiro vídeo. Não sei se vão ter mais, espero que tenham. Pretendo trazer ainda questões de TypeScript. Como vocês viram, eu gosto muito do TypeScript, estou muito acostumado a trabalhar com TypeScript, e aí eu estranho um pouco quando eu chego aqui no JavaScript padrão. Faça JavaScript padrão porque é mais fácil, né, de você entender, você que está chegando agora, nessa questão de desenvolvimento de APIs e tudo mais fácil de entender, mas tomara que no próximo episódio a gente já possa passar para o TypeScript. Já estou pensando em converter aqui e pretendo, se der tempo aí, se der certo, passar questões de Solid e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou meio embananado aí, mas espero que tenha dado para entender como inicializar um projeto aí utilizando o Prisma e o Fastify, tá certo? Muito obrigado a quem assistiu até agora e falou!